Bom dia, pessoal. Aula de Direito Processual Civil 1, turma única do quarto, turma bacana. Aula do dia 27 de fevereiro de 2021, registrando a presença de Bruna, Matheus, Sonátia e Rosênia. Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre intervenção em terceiros, segunda aula sobre intervenção em terceiros, e a gente vai dar uma palavrinha hoje sobre chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Beleza? Galera, chamamento ao processo, artigo 130 até 132, só 3 artigos, Miguel, só coisinha boba, mas que faz uma diferença na vida do fiador, que é um absurdo. Miguel, por que chamamento ao processo? Galera, esse instituto, essa espécie de intervenção em terceiros, ela visa auxiliar, ajudar o fiador ou devedor solidário que simplesmente foi demandado sem que outro devedor esteja no polo da lide, esteja figurando no polo passivo da lide. Vejam vocês que aqui, olha a curiosidade, aqui a gente vai ter o chamamento ao processo apenas no processo, na fase inicial do processo. Agora, olha só, a gente vai ter sempre o litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo. E aí eu vou dar abrir aqui um parênteses só para informar vocês, para vocês saberem como é que está lidando. Olha só, galera. Quando a gente vai estudar aqui nesse curso o processo de conhecimento, que é um processo em que a parte autora ela ingressa com a ação e aí o juiz vai conhecer o processo, vai conhecer qual é o direito material que a parte está reivindicando, qual foi o direito material da parte autora que foi violado ou que está sendo ameaçado. E segundo, a gente vai ter depois uma decisão do juiz que vai pôr fim a esta fase. Mas tem alguns litígios, algumas demandas que elas já são instauradas um pouco mais na frente, que é o que a gente chama de processos de execução. Espera aí, Miguel. Então, tem uma que o juiz vai conhecer e tem outra que já vai executar. Exato. Quando a gente ingressa com o processo na fase de conhecimento, a decisão lá do juiz no final, que vai por fim, que a gente vai chamar de sentença, esta decisão, ela põe fim à fase de conhecimento. E esta sentença é um título, que a gente vai chamar de título executivo. Beleza, Miguel? Entendi. Então, como é um título que está sendo emitido pela Justiça, a gente vai dizer que é um título executivo judicial. Legal, massa. Mas tem outros títulos, galera, que a lei fala bem assim, ó. Você, título, não foi emitido pela Justiça. Então, você é um título extrajudicial, fora da Justiça. Mas você vai poder ter força de execução. Então, estes títulos, eles vão valer já para executar aquilo que a parte quer. Ah, Miguel, então esses títulos executivos extrajudiciais, a gente não vai precisar ter a fase de conhecimento. Exatamente. Cada um vai ter o seu requisito. Por exemplo, o cheque é um título executivo extrajudicial, mas você tem que executar até 6 meses. Se você não executar o cheque até 6 meses, ele perde essa característica de título executivo. Você vai ter que entrar com ação para reconhecer que aquele cheque é devido e só depois você poder executar. Então vejam vocês que nós vamos ter alguns títulos executivos. Sabe o que é o outro título? O contrato de aluguel. O contrato de aluguel, por exemplo, os contratos normalmente, eles são títulos executivos. A gente vai poder executar os contratos. Beleza, galera? E aí, pessoal, entra a execuibilidade, a possibilidade de execução
de alguns outros títulos e que a gente vai poder dizer que estes títulos aí a gente não vai precisar entrar na fase de conhecimento, vai ser mais fácil. O legislador buscou o que com isso? O legislador buscou, com isso, facilitar a vida do credor. Então, anotem aí, ó, artigo 784 do CPC. Artigo 784 do CPC. Tá certo? 784 do CPC. Então, olha só, galera. Esses aí são os títulos executivos extrajudiciais. Então, vai ter uma galera lá que é título executivo extrajudicial. Tá bom? Então, o contrato de aluguel, por exemplo, o contrato de aluguel, se ele é um contrato particular, pode ser também feito por escritura pública, não tem problema algum, mas esse contrato particular aí, a gente vai ter a possibilidade de, se assinar por outras duas testemunhas, ele ter essa característica de título executivo extrajudicial. E vocês sabem que, normalmente, no contrato de aluguel, vai ter um fiador. Normalmente, tem um fiador. Né? Você vai alugar uma casa, o dono do imóvel, ele vai falar assim, olha, arranje um fiador. Esse fiador é quem, galera? Esse fiador é aquela pessoa que vai dizer, ó, pode alugar, eu garanto que ele vai pagar. Se ele não pagar, eu pago. Então, a fiança é algo que decorre da fidúcia. Fidúcia é o que, Miguel? É confiança. Então, toda vez que você falar em fiança, você vai lembrar da fidúcia, que é uma amizade, é uma confiança na honrabilidade daquele devedor, na capacidade econômica dele de cumprir aquela obrigação. Ok, pessoal? Alguém ficou sem entender essa parte de título executivo, extrajudicial e esse processo de conhecimento e título executivo judicial? Posso seguir? Bruna, Matheus, Sonati e Rosenha. Tudo de boa? Massa. Miguel, tu enrolou tanta gente assim, para quê? Para falar, pessoal, justamente do chamamento ao processo. Por quê? O artigo 130... Pois não, Sonátia? A parte de extrajudicial, professor, não ficou muito claro para mim. Teria como você explicar novamente? O que é que você não entendeu especificamente? Assim, você poderia falar assim, não entendi nada, não entendi o que é Não, título. só para o senhor fazer um resumo breve, assim, para tentar fixar melhor. Ah. Título executivo extrajudicial é um documento público ou particular que vai conferir aquele documento a execuibilidade, a possibilidade de você executar aquele documento. O que tem ali naquele documento, aquela obrigação de pagar, de fazer, de não fazer. E aí eu dei exemplo do contrato de aluguel. No contrato de aluguel, existe o quê, Sonátia? Existe uma obrigação de o inquilino ele pagar aluguel ao locador, certo? Então, a gente vai ter a obrigação de o locatário pagar um valor ao dono do imóvel. Se ele não pagar, a gente vai poder, o locador vai poder executar, ou seja, cobrar judicialmente este valor. Ah, Miguel, mas ele não teria que entrar com ação de cobrança, não? Não, porque já tem um título, que é o contrato, que vai poder executar direto. Quer ver outros exemplos? O cheque. Agora, o cheque ele vai ter a legislação própria, que é chamada lei do cheque, que vai exigir que esse cheque seja executado em até 6 meses. Sob pena dele, ele perde essa característica dele de execuibilidade, assim como nota promissória, como outros títulos de crédito que vocês vão ver lá em empresas, quando você estudar lá direito empresarial. A gente vai ter, quando você está devendo ao ente público, ele vai, quando você está devendo, ele vai consolidar a dívida, vai falar, olha, a dívida é essa aqui, ó. Aí vai emitir uma certidão, chamada certidão de dívida ativa, também possui natureza de título executivo extrajudicial. Tá bom? Então, são vários títulos nesse documento, nesse artigo que eu falei com vocês aí, 784, nós vamos ter todas as espécies de título executivo extrajudicial.
certo? Todas não, desculpem. O rol não é taxativo, o rol é exemplificativo, porque, salvo engano, é o inciso 9 que fala outras espécies que a lei dispuser. Então, é um rol exemplificativo. Você sabe qual é a diferença, pessoal, entre rol taxativo e exemplificativo? Sabe, Bruninha? Matheus sabe, Sonati e Rosênia. Taxativo é quando é só aqueles que está expresso. Beleza, pai? Exemplificativo tem aqueles, mas tem outros também. Pode ter outros. Fora dali daquele dispositivo legal. Massa, lindo, maravilhoso. Beleza. Então, pessoal, é um rol exemplificativo. Tá certo? Então, beleza. Olha só. Por que eu falei fiz com vocês? Porque o artigo 130, ele fala bem assim, ó. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Então, quem vai chamar o pessoal é o réu. Vejam vocês que o autor não chama ninguém. Por isso que o litisconsórcio sempre vai ser passivo. Sempre no chamamento ao processo vai ser o litisconsórcio passivo. E eu fiz essa diferença por quê, galera? Para explicar a vocês o que era processo de conhecimento e o que era processo de execução. Vejam vocês que o processo de execução, ele não nasce processo de conhecimento, ele já nasce processo de execução. E o processo de conhecimento, ele nasce só processo de conhecimento. Acabou. E aí vai falar bem assim, esse termo, ó, requerido pelo réu. E aí alguns de vocês podem criar uma confusão, porque ele fala em réu. No processo de execução, o autor é chamado de exequente. O réu é chamado de executado. Então vocês podem falar, poxa, mas Miguel falou que a lei fala em réu, Miguel falou aquele negócio, mas como é que eu fui ler no livro e o livro só fala de exequente e executado? Quem é quem aqui? Então, pessoal, dá no mesmo, Miguel, dá no mesmo. Autor e réu, exequente e executado. Lá no processo de execução, dá no mesmo. Que a gente não pode chamar aqui no processo de conhecimento exequente e execução, porque não se trata de uma execução. Tá bom? Autor e réu são denominações genéricas para dizer autor é quem está no polo ativo e réu é quem está no polo passivo. São genéricos. Beleza, galera? Tudo certo? Então, cuidado para não confundir. Então, ele fala bem assim, que é admissível requerido pelo réu, aí vem inciso 1, do afiançado. Então, a gente vai poder chamar o afiançado, venha danado, chama o afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, olha só, galera, a gente vai chamar o afiançado. Vamos lá. Miguel, quem é afiançado e quem é o fiador? Galera, quem dá a fiança, quem dá a fidúcia, quem confia é o fiador. E quem recebe este voto de confiança é o afiançado. Então, se eu estou alugando um imóvel e eu chamo o Bruno e falo, Bruna, tu poderia ser minha fiadora? Então, Bruninha vai ser a fiadora e Miguel vai ser o afiançado. De boa, galera? Massa? E vou explicar por que isso aqui agora. Olha se não tem lógica e se não é justo. Imagine vocês que nesse caso aí, a gente alugou e Matheus, um cara que é milionário, rico, cheio de bens e imóveis, e aí ele falava assim, rapaz, Miguel tá sem pagar, Miguel é enrolado. Ele vai, entra, pega o contrato dele e executa Miguel. Ao invés de ele ele vai executa Bruna. Aí vocês iam pensar assim, peraí, Miguel, mas ele deveria executar você, porque você é quem está devendo. Aí ele fala bem assim, não, vai executar logo Bruna, que Miguel não tem dinheiro, quem vai executar é Bruna. Tá certo isso com Bruna? Não. Então, galera, o que é que o legislador utilizou aqui? Responsabilidade principal e responsabilidade subsidiária. O fiador sempre terá responsabilidade subsidiária. Ok? Por isso que o legislador falou, olha, se o fiador, que é responsável subsidiário, for demandado sozinho, ele pode chamar o processo afiançada. Ou seja, se Bruna foi
acionada, ela pode chamar Miguel, que é o principal. Beleza, galera? Tudo certo até aqui? Tudo beleza? Posso continuar? Beleza. Olha só, é justo, né? Não é mais justo isso aí? Então, vamos supor também que tem mais de um fiador. E aí tem Bruna, e tem Sonate, e tem Rosênia. Aí Bruna vira e fala bem assim, ó, oxe, só eu que fui demandada? Só entrou contra Miguel e contra mim? Não, tá errado. Então, Bruna vai poder falar bem assim, ó, Sonatia, Rosênia, venham para cá também. O inciso 2 fala justamente isso, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Ou seja, se Matheus ingressou contra Miguel e contra Bruna, mas deixou Sonatia e Rosênia de fora, eles podem falar assim, ó, venha de lá para cá, lindas. Venha lá, a Bruna vai falar, ó, venha para cá também vocês, porque todo mundo tem que participar do processo. Lembrem vocês que Miguel é responsável principal e Bruna, Sonatia e Rosênia, as três são responsáveis subsidiárias. Mas as três estão no mesmo patamar. As três não são responsáveis subsidiárias por igual, então a responsabilidade dessas três é solidária. Massa? Vejam vocês que os fiadores estão no mesmo patamar. É tudo a mesma coisa. Todo mundo juntinho, bonito, lindo. Uma coisa maravilhosa. Tá certo, galera? Tudo tranquilo até aqui? Tudo massa? Beleza. Olha só. Então, inciso 2 falou sobre isso. Miguel, e se não for execução, se for uma ação que estiver cobrando, ao invés dele executar o contrato, ele estiver cobrando por aqueles valores do aluguel, é a mesma coisa? A mesma coisa, viu, galera? Não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Não tem zero bronca. Ok? Massa. Bom, o inciso 3 fala bem assim, ó, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. Olha só, vamos supor que estava lá, saímos para um restaurante, eu, Bruna e Matheus. Fomos lá comer uma cachaça, tomamos um bocado de cerveja, tomamos espumante, tomamos vinho importado, chileno lá de 200 anos, um francês. Comemos à vontade, escolhemos lá no cardápio. E aí, simplesmente, na hora de pagar, não tinha dinheiro. E aí, galera falou, rapaz, como é que faz, como é que não faz? Bem, pessoal, na hora de pagar, Bruna caiu fora, Matheus também caiu fora e ficou só Miguel. Miguel falou, rapaz, eu não tenho dinheiro para pagar isso tudo, não. O pessoal estava aqui e você não cobrou. E aí, pessoal, o dono da empresa, a dona Sonatia, entra com a ação. Poxa, vou cobrar Miguel, porque Miguel é professor da faculdade, é meio liso, mas deve ter uma graninha aí guardada para pagar as contas. E aí, quando ela aciona Miguel, para Miguel pagar, Miguel faz o quê? Miguel fala, peraí, eu estou devendo, mas doutora Bruna e doutor Matheus também comeram e beberam. Então, venham também vocês dois para cá para fazer parte da nossa ligue. Então, o inciso 3 fala assim, ó, dos demais devedores solidários. Os três não comeram? Comeram os três. Então, os três são devedores. Por isso, pessoal, que vocês vão ver, em alguns casos, quando se tem um bem que é comum, um condomínio, um bem que está em domínio amplo, nós vamos ter todos os devedores citados para que eles paguem a danada cumpram a danada da obrigação. Então, todo mundo vai ter que participar daquilo ali. Tá bom, galera? Tudo certo? Tudo beleza? Bom, olha só, gente. O chamamento a processo,
O réu vai ter que promover a citação dos chamados. Quem chama é o chamante. Quem é chamado é nomeado, denominado de chamado. Vai ter aquela mesma regra de denunciação ali para ou até 2 meses ser citado quando estiver em outra comarca. Por questão, a gente vai seguir na lógica. Lembre sempre que direito tem lógica. Qual é a lógica de o réu ou o executado, enfim, o chamante, chamar os demais? Porque aquela sentença que julgar aquele chamamento ao processo é a mesma sentença que vai julgar aquela ação principal, em que o chamante foi denunciado, ou foi acionado. Tá bom? Então, aquele documento ali, aquela sentença vai dizer que a responsabilidade é de Bruna e de Matheus também. Então, Sonati executou, cobrou só de Miguel, mas a mesma sentença que vai julgar a procedente ação de Sonatia, ela também vai analisar o chamamento ao processo de Miguel, que Miguel fez em relação a Bruna e a Matheus. Miguel, como é um outro processo? Exatamente, galera. Um outro processo, mas vai seguir juntos. Vão ser distribuídos por dependência. Beleza? Todo mundo juntinho. A sentença que julgar um, julga o outro. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Se ligue. Isso aqui, galera, vai servir para quê? Isso aqui simplesmente vai servir para que Miguel, caso ele pague a dívida, ele possa cobrar depois de Bruno e de Matheus. Aquele título ali vai ser um título executivo judicial. Isso quer dizer que Miguel depois não vai precisar entrar com ação de conhecimento, no processo de conhecimento, para comprovar primeiro que Bruna e Matheus comeram com ele, para depois executar. Então, Miguel vai estar com aquele título na mão. Bruna, você está me devendo. Matheus, você está me devendo. Acabou. Pô, Miguel, aí ficou mais rápido. Ficou, galera. A proposta da intervenção em terceiros, principalmente a provocada, como é esta, não é espontânea, a espontânea simples, é justamente evitar uma nova ligue ou novas ligues e também privilegiar, dar um crédito ao próprio credor, satisfazer o credor, para o credor não ter que ficar, depois de broncas e mais broncas, correndo atrás. Até aqui tudo beleza? Sonatia, Matheus, Rosênia. Gabriel entrou agora, mas Bruninha, eu tô vendo aqui que Bruninha tá só dando legal. Beleza. Pessoal, vocês sabem que eu não me limito ao que vou cobrar na prova. Eu sempre dou um plus a mais para vocês saberem, quando chegar lá na frente, eu estiver conversando, vocês estarem sabendo. Então, isso que eu vou falar aqui agora é para vocês saberem, mas não cai na prova. Tá bom? Olha só. Quando a gente tem uma responsabilidade subsidiária, lembra? Fiador, afiançado, beleza? A gente pode existir o que a gente chama de benefício de ordem. O que é isso, Miguel? É um instituto que o legislador criou. Está lá no artigo 794 e 795. Desculpa, 794 e 795 do CPC, que ele vai fazer o seguinte, ele vai dar prioridade aos devedores subsidiários. O 794 ele fala diretamente do fiador. O 795 já fala dos sócios da empresa. Ambos são responsáveis subsidiários. O que é que o legislador possibilitou? Possibilitou que esses devedores subsidiários, esses responsáveis subsidiários, eles ou indiquem o bem do devedor principal, livre e desembaraçado, para que seja executado, para que seja expropriado antes do seu patrimônio. Vejam vocês que, falando de forma mais coloquial, informal, seria o quê? Seria como se Bruna, fiadora de Miguel, ela falasse bem assim, epa, Matheus, você está me cobrando, me executando esse contrato de aluguel, mas espera aí. Vira para o juiz e fala, doutor, espera aí, Miguel tem dinheiro, olha o carro de Miguel aqui, ó. Miguel tem um carro aqui que é livre e desembaraçado. Não é lógico, galera? É lógico. O que é que isso quer dizer? Que não basta o devedor subsidiário só dizer o devedor principal tem bens. Ele vai ter que comprovar e que se desincumbir
do ônus da obrigação de indicar bem que o credor possa expropriar. Por sua vez, o credor não pode falar, eu não quero ir atrás do carro de Miguel, porque Bruna tem dinheiro na conta. Não, meu irmão. Você tem que esgotar os meios de execução do devedor principal para depois ir para o devedor subsidiário. No caso aqui que a gente está falando, galera, quais são esses bens, Miguel? Dinheiro em conta, ações, carro, moto, terrenos, bens imóveis, etc. Beleza, galera? Então, benefício de ordem, dá uma lidinha depois, 794, 795. É bom que vocês ampliam o conhecimento, já ficam sabendo de mais um instituto. Benefício de ordem, muito legal. Vocês tem que ter conhecimento de responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária, e isso vocês já têm, já estudaram muito bem com o professor Leonardo Gominho, excelente professor. Beleza? Bom, pessoal, a gente agora parte para outras duas espécies de intervenção de terceiros. A primeira, vou seguir o Código de Processo Civil, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto nos artigos 133 e 137. Miguel, o que significa isso? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá para palavra por palavra. Incidente é todo ato processual que é praticado no meio de uma demanda e que vai criar uma situação, um processo à parte ou uma situação, uma nova relação jurídica processual dentro daquele processo. Por isso que se chama de incidente, incidente, tá bom? Quando a gente fala em desconsideração significa desconsiderar mesmo, Miguel? É deixar de considerar. A personalidade jurídica quer dizer a pessoa jurídica, né? Nós temos a personalidade natural, que é da pessoa natural, e temos a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Beleza, galera? Então, no nosso caso aqui, vejam vocês que ele fala de personalidade jurídica de forma genérica. Inicialmente, a gente só fazia a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Atualmente, com o CPC 2015, houve a pacificação que poderia chamar o que nós chamamos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Vamos desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa natural e vamos atrás da pessoa física. Bom, Miguel, o que é que significa esse instituto? Eu dei uma lida e já sei mais ou menos como é. Massa, que legal. Olha só, pessoal. Por vezes, quando a gente está numa execução, a empresa não tem dinheiro. A gente não acha dinheiro da empresa. A gente então vai atrás de quem? Dos sócios. Então vamos atrás dos sócios que são devedores subsidiários. Para tanto, a gente tem que desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa, desconsiderar a existência daquela empresa, abrir a empresa para que os sócios emerjam, para que os sócios saiam e a gente possa aí sim pegar estes sócios. Tá bom, galera? Tudo certo? Olha só. O que é que acontece? E aí, Miguel, a gente vai só ter que esgotar os meios de execução da pessoa jurídica para depois ir para trás do sócio. É isso? É isso, galera. A desconsideração da personalidade jurídica inversa é justamente sai do sócio e vai para a empresa. Por isso que chama de inversa. Mas, Miguel, como é isso? Galera, por vezes, a pessoa física está ganhando dinheiro. Sabe o que ele faz com o dinheiro? Bota na empresa. Aí ele se empipina todo, contrai dívidas em nome dele, pessoa física, e o dinheiro que ele pega e joga na empresa. E ele tentasse limpar o dinheiro. E aí ele fica de boa, devendo como a zorra, e o devedor nunca iria conseguir tirar dinheiro dele, porque ele está todo empipinado, nome SPC, Serasa, não tem carro, não tem moto, não tem bem nenhum do seu nome. Está tudo em nome de quem? Da empresa. Então, a gente vai quebrar essa personalidade jurídica do sócio, melhor dizendo, daquela pessoa física que vai atrás dos bens da empresa. E aí, Miguel, é simples assim? Era para ser.
Se a gente parar para pensar, falar assim, porra, o cara é dono da empresa, é sócio da empresa. Por que eu vou ter que fazer mais nada? Ele já sabe muito bem que ele contraiu a dívida, ainda que tenha sido o nome da empresa. Então basta isso, não é? Porra, galera, infelizmente não é assim, velho. Por quê? Porque o Código Civil é um código que normalmente ele protege muito o devedor. Ele assegura muito os direitos do devedor em contraposição ao direito do credor. Por isso que a gente fala que o Código Civil ele é muito burocrático para que haja a satisfação do direito do credor, a satisfação da dívida. Aí, galera, a gente vai ter lá o artigo 50 do Código Civil. E por este artigo 50 do Código Civil, ele determina que o devedor, o credor, quando ele for desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ou da pessoa natural, ele vai ter que comprovar que houve um desvio de finalidade ou um ato de improbidade na administração. Miguel, o que acha tu quis dizer com isso aí, desvio de finalidade e improbidade? Quis dizer, pessoal, que o legislador quis dizer bem assim, ó, credor, tu vai se virar para comprovar que o sócio meteu a mão e roubou a empresa ou que ele utilizou a empresa apenas para se locupletar, se beneficiar do nome da empresa, ele deu um rombo e caiu fora. Ele pegou, esvaziou o patrimônio da empresa e encheu o patrimônio próprio. Poxa, Miguel, mas como é que o credor vai comprovar isso se o credor não tem acesso à conta bancária, à movimentação financeira, não sabe, não está lá dentro da empresa? Exatamente, galera. A merda toda, me desculpem a palavra, do legislador foi esse. Foi pegar e proporcionar ao devedor uma benesse, um privilégio, e ao credor um encargo quase que impossível de se desincumbir. Daí, galera, que a doutrina entrou em jogada e entrou em campo e falou assim, pera aí, não é bem assim. Esta teoria que eu acabei de falar com vocês é a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, beleza? Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Só que aí, galera, a gente não vai aplicar essa teoria maior sempre. No âmbito do direito do trabalho e no âmbito do direito do consumidor, nós vamos aplicar a teoria menor. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, diz que para se requerer a desconsideração, apenas precisa que o credor demonstre que foram esgotados os meios de execução contra o devedor principal. Ou seja, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ela afasta, ela desincumbe o credor de comprovar que o devedor, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, não importa, agiu de má fé, desviou a finalidade, encheu o bolso para jogar outro na lama. Ok, galera? Então, teoria maior e teoria menor. Pessoal, salvo engano, é artigo 27 ou 28 do Código Civil. Deixa eu dar uma olhadinha. Do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078/90. (8.078/90), certo? Deixa eu só confirmar com vocês aqui, porque chega dia de sábado, a memória já não é boa. 7... Não. 28, galera. 28, certo? Artigo 28. Tá bom? Então, artigo 28. Beleza? Então, artigo 28 é que dispõe sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Tudo beleza até aqui? Então, desconsideração da personalidade jurídica. O procedimento qual é, Miguel? O credor, no próprio processo, ele vai apresentar um requerimento
requerimento. Então, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser na execução, Miguel? Pode. Mas no processo de conhecimento também pode, Miguel? Pode. Então, vai ser sempre pelo credor. Então, o autor da ação, Miguel, ele pode já requerer na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica? Pode. Em muitos casos, até diria deve. Porque nesse caso aí, galera, ó, os réus já vão ser citados. Já vão ser citados e não vai precisar o autor lá na frente comprovar um desvio de finalidade. Eles já estão no processo mesmo, ó, não precisa mais citar. Beleza? Então, a gente vai poder pedir na petição inicial ou depois do processo de conhecimento, lá na fase de execução, pedir. Não tem problema nenhum. Sempre quem vai pedir é o credor. Beleza? O credor. Miguel, por que tu tanto tá falando credor? Sabe por quê, galera? Vou deixar a Bruninha terminar de copiar aí que eu vou falar. Você é a Benese aí, tá vendo? Ele tá com a câmera aberta. Matheus hoje fechou por quê, Matheus? Tá dormindo, né? Tá na cama, né? Rapaz, eu tô aqui deitado. Aí eu disse, não, deixar desligado hoje. Tá chovendo aí, negão? Tá, bicho. Bom demais. Chuva. Gostosa, hein? Aí quebra o cabo. Só não tá melhor aí, é porque o cara tem uma costelinha do lado, aí fica bom demais, né? Fica agarradinho. Verdade. Aí, tá aí, tomar um chocolatezinho quente, comer uma pipoquinha, né? Um negocinho gostoso, rapaz. Coisa boa, só fazendo carinho dentro. Pessoal, por que eu tô falando credor? Sabe por quê? Porque, por vezes, galera, lembra que eu falei da ação de cobrança do aluguel? Vamos supor que na ação de cobrança, Matheus entrou contra Bruna. Bruna chamou Miguel para o processo, que Miguel era o devedor principal. E aí, quando chamou Miguel, Miguel chegou no processo e comprovou que tinha pago todos aqueles valores através de depósito na conta de Matheus. Ou seja, comprovou, cumpriu a obrigação. Então, a gente viu lá em procuradores que quem perde no processo, quem sucumbe, a parte sucumbente, vai pagar as custas do processo e honorários advocatícios. Então vejam vocês, se Matheus perdeu o processo, ele vai pagar as custas do processo e vai pagar honorários advocatícios. Tá bom? Então vejam vocês que nesse caso, quando for partir para a cobrança desses honorários advocatícios, Matheus vai virar réu executado. Ele era autor inicialmente, agora virou executado. Porque Matheus agora vai ser o devedor. E os advogados de Bruna e Miguel vão ser os credores. Por isso que eu estou tendo atenção de falar, ó, o credor. De boa? Bacana, galera. Então, o credor, certo? Normalmente, o credor é o exequente, é quem está cobrando ali, é o exequente, certo? Então, o autor e réu é que eu fico meio receoso. Quero deixar claro para vocês essa situação aí. Tá bom, galera? Então, vai fazer o requerimento, vai justificar porque o requerimento, eu mesmo, quando é na seara trabalhista, na seara consumerista, eu falo que, excelência, restando frustrada a execução contra o devedor principal, requer a desconsideração da personalidade jurídica da ré, da executada, da empresa, da devedora principal e que sejam citados os sócios, para que os sócios informem, apresentem a sua defesa. Miguel, então ele vai apresentar a defesa? Vai ter 15 dias para apresentar a defesa e aí o juiz vai julgar. Miguel, e na defesa o sócio pode apresentar o quê? Diversas coisas. O sócio pode dizer que a empresa já pagou e efetuar o pagamento pela empresa, ou ele mesmo efetuar o pagamento e ser ressarcido pela empresa, ou até mesmo ele pode indicar os bens. Lembra do benefício de ordem que eu falei agora? Pode exercitar o seu direito de benefício de ordem e falar, não, doutor, peraí, a empresa tem um bem ali. Beleza? Vou ilustrar aqui agora com um caso prático aqui na seara trabalhista. A gente executou uma grande empresa aqui em Petrolina, empresa que tem um patrimônio enorme. A empresa fez o quê? Indicou um bem livre e desimpedido, só que o bem vale 20 milhões de reais. Então, foi avaliado, juntou a avaliação de 20 milhões de reais do bem. Só que aí, galera, o que acontece? A gente sabe que o patrimônio, há um esvaziamento do patrimônio da empresa para os bens para os sócios. Os sócios estão com o bolso cheio
e outras empresas interpostas, e aí eu não consegui achar o liame ainda. Mas uma empresa grande, vocês verem, tem um patrimônio, a garagem do ônibus, a garagem de ônibus é 20 milhões de reais, e a empresa não achou nem 5 reais nas contas da empresa. O que é que eles fazem? O dinheiro que vem da arrecadação, eles botam, só é em espécie, né? Tudo arrecada em espécie. Eles fazem o que? Eles botam diretamente em outras contas bancárias. Eu posso executar o sócio? Não posso, porque eu não esgotei os bens da empresa. Fui atrás dos credores dessa empresa. Porque como tem o sistema de bilhetagem, então caem os créditos em alguma conta. A gente vai querer saber de onde é que cai essa conta, essa bendita dessa conta. Mas é tudo entrelaçado. O presidente, o diretor dessa empresa de bilhetagem é o filho do dono da outra empresa, da empresa de ônibus. Então está tudo interligado. É bem provável que eles não cumpram a decisão do juiz que ordenou que fosse repassado. Então vejam vocês, galera, que quando a gente tem um processo, o processo não acaba quando a gente ganha, só acaba quando a gente recebe. Tá bom? Então, vocês vão ver, eu sempre utilizo uma expressão que é: não adianta ganhar e não levar. Então, ganhou o processo, mas não tem dinheiro. Então, por vezes, é muito melhor fazer um acordo do que ganhar o processo e ter orgulho, a vaidade, falar, ganhei e levou. Não, tá liso. Então, se não tem um faz-me rir, ninguém sorri. Tá bom, galera? Por fim, a gente tem o Amicus Curiae. O Amicus Curiae. Olha só, pessoal. Sim, terminando só inserindo essa consideração na personalidade jurídica aqui. Se for comprovado que o devedor principal ele jogou dinheiro para o sócio, ou a empresa, no caso da empresa, ou então, ao contrário, o sócio jogou dinheiro para a empresa, aquela transação ali vai ser desconsiderada ilegal, vai ser considerada fraude ao credor, tá bom? Então, atento a isso aí, o juiz vai desconsiderar, ou então o juiz só vai atrás dos bens mesmo e acabou, tá bom? É um processo longo, galera, que a gente tem que correr de fato atrás para chegar até lá. Bom, olha só, o amicus curiae, ou amigos da corte, ou amigo da corte, é uma espécie de intervenção de terceiros que ela é espontânea ou ela é provocada. Ô, Miguel, por que ela vai ser espontânea? Por quê, pessoal? Por vezes, a lei está tratando sobre um objeto em que a parte ela quer participar daquela lide, tendo em vista o seu interesse na repercussão daquela lei, daquele julgamento. E não vai ser apenas nos tribunais superiores, STF, STJ, vai ser também nos tribunais regionais, nos tribunais estaduais, ou até mesmo perante o juízo de primeiro grau. O CPC ele não fala que é só nos tribunais, ele fala que é o juiz. E acabou. Beleza. Miguel, como vai ser provocada? Já provocada vai ser quando o juízo, e aí vem juiz, vem tribunal superior, ele observa que aquele objeto tem uma repercussão maior e ele vai chamar pessoas que tenham conhecimento técnico ou até mesmo interesse jurídico para participar daquele processo, para expor o seu ponto de vista. Galera, isso acontece muito quando tem repercussão lá no STF. Quando teve, por exemplo, para julgar se as células-tronco, a eliminação das células-tronco era um aborto, para julgar isso aí, foram chamadas diversas entidades. Algumas entidades, entidades católicas, entidades protestantes, foram chamadas entidades médicas. Então, a gente observa que essas vieram a expor a sua opinião, ainda que no âmbito jurídico, mas foram chamadas como amigos da corte para expor sua opinião. Porque ainda que o catolicismo seja uma dogmática religiosa, ele tem a parte científica lá dele. O clero, como é que chama mesmo, rapaz? Eita, esqueci como é que chama. Ele tem a parte também religiosa, estudiosa. Então, pessoal, foi chamado. Bom, o caso daqui do CPC, ele traz alguns requisitos para que seja considerado amigo da corte.
Então, ele fala que o juiz ou relator vai considerar a relevância da matéria. Então, se a matéria for relevante, poderá, ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, ou seja, ou uma das partes pede, ou ele, ou o próprio amigo da corte, ele vai espontaneamente e pede, ou até mesmo de ofício, o próprio juiz ou tribunal, ele vai admitir ou solicitar a participação da pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada para se manifestar. Então, vejam vocês que ele vai analisar a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. Então, Miguel, vão ser casos que realmente vão atingir ou uma parcela grande da sociedade, ou a sociedade em si, a sociedade que eu estou falando aqui, pessoal, aquele índice de excepcionalidade, aquela coletividade, ou até mesmo juridicamente, pela quantidade de número de processos, de ações que tem tramitando, de leads, de demandas, a gente vai ter um alcance muito grande nos tribunais diversos do país. Então, ele vai admitir. Por exemplo, tem um julgamento pendente aí que trata dos expurgos financeiros. Se vocês tiverem 20 anos, vocês não estavam vivos na época. Eu estava começando, isso foi 89, 90. Fernando Collor de Mello, hoje é senador, ele já foi presidente, foi até empichado, sofreu impeachment. Na época dele, na ânsia de controlar, no objetivo de controlar a inflação, o que é que ele fez? Ele bloqueou todas as poupanças. Ninguém podia movimentar as poupanças. E aí, oxente, Miguel, como assim? E aí não gerou os juros da poupança. Então, os juros na época, pessoal, da poupança era bom. A galera que tinha poupança tinha os juros, um rendimento bom, muito superior hoje ao que é 6% ao ano, aproximadamente. Isso aí, galera, gerou uma série de bronca. Por quê? Porque os correntistas depois começaram a cobrar a atualização desses valores. Porque o governo mandou repassar o valor e os bancos muitas vezes não repassavam estes valores. O governo, então, limitou a correção monetária. Enfim, o processo está no STF, tem mais de 2 milhões de processos. Os bancos fazem uma pressão danada no STF, dizendo que se for julgado procedente, que eles vão quebrar, principalmente Bradesco, Itaú e Santander, que foram os bancos que adquiriram bancos estatais, como o Banco do Estado da Bahia, Baneb, Banco do Estado de Pernambuco, Banco do Estado de Sergipe, por aí lá vai. Banco esses públicos, que eles vieram, outros bancos também tinham privados, e eles vieram adquirindo, fundindo, adquirindo esses bancos, incorporando o patrimônio, e sobrou o passivo. Então, o STF não julgou até hoje, mas participou o quê? Participou entidade de defesa do consumidor, participa desse processo como amigo da corte, entidade de defesa do consumidor, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, participa, e outras, o Banco Central participa, a União participa. Então, vejam vocês, uma série de entidades aí, de pessoas jurídicas participam. Por outro lado, naquele processo lá das células-tronco, a gente teve como amigo da corte participando cientistas. Tivemos religiosos participando. Então, vejam vocês que o amigo da corte, ele vai ter um conhecimento técnico ou interesse jurídico grande naquela ação. E ele pode acrescer a discussão de forma valorosa. Tá bom? Pessoal, 2 detalhes só para eu liberar vocês. 2 detalhes aqui. Primeiro, deixa eu até botar o nome de quem está aqui, porque para a gente não. Matheus, Sonati, a Rosinha e Gabriel. E eu, professor? Calma, mãe. Você já tinha decorado, Bruninho. Ia ser falta, Bruno, ia ser falta. Aonde? Beleza?
Então, galera, só 2 detalhes. Primeiro, sempre, normalmente, o amicus curiae, ele se manifesta nos autos. Quando tiver julgamento, ele pode até fazer a sustentação oral, mas normalmente não tem direito a recurso, salvo um recurso chamado embargos de declaração. Só abro um parênteses, embargo de declaração serve para esclarecer alguma omissão, obscuridade ou contradição, vírgula, artigo 1022 do CPC. Artigo 1022 do CPC. Vai caber sempre isso. Vocês vão estudar CALI o semestre que vem, em recurso, que alguns recursos vão estar em incidente de demandas repetitivas. Demandas quer dizer lides. Repetitivas é porque são iguais. Como essa que eu falei aqui dos bancos agora, tudo está em demanda repetitiva. Então, nestes casos aí, quando o amicus curiae foi convidado, em se tratando de decisão em sede de demandas repetitivas, a gente vai ter a possibilidade de ele recorrer, tá bom? Então, embargo de declaração sempre. E quando se tratar em incidente de demandas repetitivas, vai poder o amicus curiae ele recorrer. Tudo bom, galera? Tudo bem? Tudo certinho? Posso encerrar? Tem alguma dúvida para hoje? Acredito que não. Não, professor, Então, tudo beleza. certo. Eu acho que a gente começa a semana que vem a partes de procuradores. Parte de procuradores já falou, não foi? Partes de procuradores já. Então, beleza. Vamos falar, eu acho que já de impedimento, suspensão, alguma coisa assim, atos processuais, alguma coisa assim. Tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe vocês. Desejo um bom sábado, um bom final de semana. Se divirtam, se cuidem, fiquem bem. Cuidem dos seus, viu? Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Bom final de Tchau. semana. Valeu. Tchau, Bruninha. Tchau, Matheus. Tchau, Rosânia. Tchau, Gabriel. Tchau, Sonata.